Bem, as coisas estão esquentando em todos os sentidos. Bem, agora, eu acho que nós tínhamos que começar essa questão de examinar o 8 de janeiro, que é uma violência política, fazer uma inserção histórica desse processo todo. Vejam, em primeiro lugar, nós precisamos examinar a falência ou o mito da representatividade democrática. O que significa objetivamente a representação, a democracia representativa, no caso específico? Se nós buscarmos, e é comum, o conceito disso, é um conceito curioso. Alguns dizem que os poderes constitucionais representam a nação. Lembrem-se que a palavra nação surgiu com a Revolução Francesa. Eles substituíram a palavra povo por nação, para se afastar da possibilidade de relação com o povo. Segundo, que os poderes constitucionais expressam a vontade popular. E terceiro, tudo isso é feito com a mediação de partidos políticos e outras organizações representativas. Giovanni Sartori, que examina esse assunto, diz que a eleição o representante assume o poder popular como ponto de partida, mas não como ponto de chegada. Recorre-se à reeleição para criar um governo, isto é, exercício de poder sobre o povo e não do povo. Nós costumamos repetir a expressão de Lincoln no discurso de Gettysburg, quer dizer que o governo, govern of the people, by the people e for the people. Isso todo mundo repete. É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Agora aí você tem algumas imprecisões que nós temos uma certa dificuldade em enfrentá-las. Governo do povo. O povo se governa a si mesmo ou é objeto do governo, ou seja, há um governo sobre o povo? Quando você diz que é um governo do povo, você está ocultando um fato evidente, que é um governo sobre o povo. Segundo, também se elogia muito, pelo povo, by the people, a expressão de Lincoln. Aí surge um problema. É mediante o povo, ou por parte do povo, ou com o povo? E segundo, for the people. Aí você vai examinar se isso é ou não o interesse do povo. Vejam, essa fórmula mostra, primeiro, não há governo do povo. Há governo do povo, decorrente da eleição, por meio de quem? De uma elite escolhida por outra elite, que são os candidatos. Não tem possibilidade de você votar em qualquer pessoa. Você tem uma regra que a representatividade passa pelo partido político. E nós sabemos muito bem como é que funciona a escolha de candidatos pelos partidos políticos, seja para o parlamento, em que a escolha sempre está ligada à capacidade daquele candidato produzir votos para conseguir um quociente eleitoral mais alto, aliás, um quociente partidário mais alto para a conquista de um maior número de vagas. N vezes eu assisti na vida política que tive, e o pior é o seguinte, eu participei disso. Você ia atrás de um candidato, não porque ele tivesse compromisso com o partido, coisa nenhuma. Teve um caso no Rio Grande do Sul, em que o senador Pedro Simon, que à época era candidato a governador e presidente do PMDB, na época era senador, ele escreve uma carta autorizando a um candidato escolhido por ele de que não tivesse compromisso nenhum com o partido. Podia fazer o que bem entendesse, mas ele precisava dele por quê? Por causa dos votos que ele produzia. E ele foi, na época, o mais votado no Estado, 310 mil votos. Eu acabei me elegendo por causa dessa votação dele. Então, vejam, nós temos que olhar também a realidade do processo. Não ficarmos naquela generalidade que o processo democrático é isso. Vejam,
os pressupostos normativos desta representação política são eleições competitivas. Segundo, teóricas, oferecer alternativas. Os eleitores têm uma chance de escolher entre pelo menos 2 partidos que diferem em sua oferta, ou seja, as eleições devem ser significativas. Existe isso? Existe escolha de programas partidários? Nada disso. Que os eleitores devem ter preferências. Preferência a partir do quê? Dos seus interesses. E que os eleitores sejam cientes das diferenças entre os partidos e votam de conformidade com essas diferenças. Não é verdade. Eu tenho um certo problema com o Carl Schmitt. Quando você vai examinar para os juristas o que consiste essa representação política, a primeira coisa que diz que é evidente que a representação política não coincide com a representação jurídica, que é outra coisa. Os franceses acabaram com a proximidade da representação política com a representação jurídica quando eles extinguiram o mandato imperativo na Revolução Francesa. E aí criaram a figura da representação da nação para jogar linguisticamente, fugir do problema da eleição pelo povo. Agora, é curioso, o Carl Schmitt, que é considerado um grande jurista, eu tenho dificuldade na leitura dos textos de Carl Schmitt. O Carl Schmitt, com relação à representação, ele diz o seguinte: a representação popular, que é a representação ordinária, que é o poder constituinte derivado, sujeito a considerações de contingências das coalizões dos partidos. Isso é verdade. E deve atuar com base nos termos da Constituição vigente. E aí surge uma figura curiosa, representação existencial. Que aí vem a figura do poder constituinte originário. O nexo que se estabelece entre representação e unidade. Aí veja a frase que ele usa. O povo que se materializa em um ato constituinte é necessariamente único. O que quer dizer isso? Hein? Eu não entendo. E aí as pessoas repetem. Por quê? Porque foi escrito pelo Schmitt. E diz, é o povo que se materializa em ato constituinte é necessariamente único. Não diz absolutamente nada, mas nós repetimos. É a mesma coisa quando nós discutimos, por exemplo, aquele negócio do conceito de justiça. E adoramos aquela coisa que vem do piano. Jus est boni et equi, sum quic tribuere, nemine ledere honestere vivere. O que sobrou disso é o sum quic tribuere. É o dar a cada um o que é seu. E todo mundo diz, a justiça é o dar a cada um o que é seu. Mas tem um problema aí, que não está respondido pelo conceito. Qual é o seu de cada um? E quem define o seu de cada um? No caso dos romanos, espertamente, era César. Era Roma que definia qual era o seu de cada um. E nós definimos isso. Ou seja, é um conceito vazio de conteúdo real. Não tem nada a ver com o mundo. Mas tem a ver com uma forma de você legitimar aquilo que não participa, ou seja, a definição do seu de cada um. Se nós examinarmos esse conceito, por exemplo, constituinte originário, para nós, no Brasil, não tem o mínimo sentido. 1988. A Constituinte de 88 decorre de uma emenda constitucional de 1985. Votada por quem? Pelo Congresso Nacional, deputados e senadores, que foram eleitos em 82, e alguns senadores eleitos em 78. Pois bem, aí começa a dar um problema. Que mandaram convocar uma constituinte por maioria absoluta, etc, etc. Agora é curioso, no caso histórico real, o poder constituinte derivado, usando os conceitos jurídicos, convocou o poder constituinte originário. Quer dizer, não tem alguma coisa errada. E segundo, o poder constituinte, aspas, originário de 87,
foi eleito com as regras da Emenda Constitucional número 1 de 82. A Emenda Constitucional número 1 de 62. Aí vejam o problema. Como fomos eleitos? Fomos eleitos com as regras eleitorais vigentes em 86, que eram todas elas produtas do regime militar. Aí o sujeito diz assim, não, eu sou poder constituinte originário. Tem paciência. Tem paciência. Quem compôs? Os deputados que foram eleitos em 1986, 2/3 do Senado que foram eleitos em 1986 e 1/3 do Senado que foi eleito em 82. Este era o poder constituinte originário. Não funciona. Historicamente, você não tem como ajustar. Eu sei, Celso, que tem os constitucionalistas fazem uma força enorme para botar isso dentro, que isso foi um rompimento, uma ruptura. Ruptura nós nunca tivemos. Examinem essa história dessa representação popular dita por Carlos Schmitt, não tem nada a ver com a história nossa, mas repetido. Na universidade tem lá. E curiosamente, o Carlos Schmitt está crescendo. Né? Ele ficou meio apagado uma época, mas agora começou a aparecer de novo. E aí vem a realidade objetiva do Kelsen, com a sua frieza absoluta. Tudo isso é ficção. Diz ele que a representação política não tem realidade objetiva. Não é materialização ou manifestação de nada. Não tem referente objetivo, salvo ser um conjunto das relações de imputação, diz ele. Aquele conceito de imputação dele. Chama isso de ficção constitutiva, uma situação de fato, eleição do governo encarregado de administrar a produção de normas. Ponto. Imputação de efeitos jurídicos de atos dos governos ao cidadão. É a norma. Ou seja, o trato pestano, que se aplica a consequência jurídica ao trato pestano. É uma tese claramente procedimental. É um mero procedimento. A relação representativa, o representado, o que nós chamamos de povo, o representado não existe mais do que ser um eleitor. Ponto. O representado é o eleitor. E ele só existe como eleitor na época das eleições. E o representante existe como integrante da classe política. Ponto. Não tem nada que ver uma relação naquela nossa visão teórica. Agora, diz Kelsen que é uma fixação de caráter teórico importante, porque é uma ferramenta linguística para fins de ciência do direito e o objetivo está na dinâmica eleitoral e parlamentar e deverá ser capaz de estabilizar os conflitos. Ou seja, é um procedimento para tentar estabilizar os conflitos, adiar o problema. E aí tem o mais moderno, o Ferrajoli, que o processo democrático nada tem a ver com manifestação ou reflexo da vontade popular, pela simples razão de que debaixo do papel, da pele, deste ente fictício que nós denominamos de povo, não existe nenhuma realidade escondida que possa milagrosamente manifestar-se. Mas o recurso é da representação do povo. Eu daria, só para ter uma ideia, vamos pegar a eleição de 2022. Os votos válidos em 2022 foram, vou botar em números redondos, 118.500.000 votos. Esses são os válidos. O presidente Lula fez 60.350.000 votos. Ou seja, ele fez 50,9% da totalidade dos votos válidos. O candidato, o ex-presidente Bolsonaro, fez 58.200.000. Fez 49,10% dos votos válidos. A diferença foi 1,8%, que acabou elegendo o presidente Lula. Se nós compararmos esse resultado com o comparecimento
o que incluía aqui na soma os votos válidos, mais aqueles que compareceram e votaram nulamente ou votaram em branco, que foram 124 milhões o comparecimento. 124 milhões e 250 mil. O presidente Lula teria obtido 48,57% dos que compareceram à eleição, e Bolsonaro 46,84%. Tudo próximo. Agora, se formos aos aptos a votar, em que se somam os votos válidos, os que compareceram e não votaram validamente, e aqueles que deixaram de votar, não compareceram, mas estavam aptos a votar, considerando as leis nossas, eram 156 milhões e 400 mil aptos a votar. Desse total, o presidente Lula fez 38,57% desse conjunto e Bolsonaro 36,60%. Agora, se nós considerarmos a população brasileira, quer dizer, sai dos aptos a votar na definição legal, e vamos à população. A estimativa que nós temos aí é 207 milhões, 210 milhões de pessoas. O presidente Lula tem 29,4% desse conjunto, considerando os votos que recebeu, e Bolsonaro 28,1%. Ora, fica difícil pensar que há uma representação do povo por parte de qualquer um dos dois. Porque estão aquém, muito aquém da metade da população. Mas é necessário ter esse discurso fictício de que representa o povo. Ou seja, é uma ficção deontológica. Por quê? Porque é a base da titularidade do poder. Não tem outro jeito. Além do mais, é uma ficção deontológica intermediária, porque permite o exercício do poder em nome do povo sobre o povo. É o que se passa. Ou seja, a teoria da representação, que é o que nós trabalhamos, possui uma ficção jurídica que exprime não o alcance do fato eleitoral em si, mas dos efeitos que ele produz continuamente no conjunto do sistema de estabilidade. Se tratarmos do sistema eletivo de nomeação de chefes, e porque aquele sistema é importante com relação ao modo de governar, o essencial é estabelecer como governarão. E aí que está o problema. Lembre-se que se cobrou muito do presidente Lula na sua campanha eleitoral a apresentação de um programa de governo. Não houve. Logo, não se votou no programa de governo. Votou-se no personagem porque era favorável ao personagem, e votou-se no mesmo personagem porque era contra o outro. Ou seja, não é fácil você caminhar nesse tipo de situação, e daí porque o Brasil tem uma tradição conciliatória. Ou seja, nunca se deu rupturas. No mais às vezes. Observem, por exemplo, começou isso tudo com o Marquês de Paraná, no Gabinete da Conciliação de 1853. Orlando Hermeto Carnelião, que era o Marquês de Paraná, mineiro, conseguiu estabelecer uma conciliação. Nomeia como ministro da Justiça o pai de Joaquim Nabuco, o conselheiro Nabuco de Araújo, e começa o processo de conciliação. Originado do quê? Dos erros que ocorreram no período da regência. A regência estabeleceu uma espécie antecipatória de uma república. E deu o que deu. Revolução de tudo que é canto. Estabilidade absoluta. Aí qual foi a solução encontrada pela elite? O golpe da maioridade. Ou seja, declararam a maioridade do presidente de Dom Pedro, e aí Dom Pedro assume então José Bonifácio, que faz o conjunto e consegue estabelecer uma sucessão daquele processo anterior. Lembre-se que também a independência foi a mesma coisa. A independência foi um acordo da família de Orleans de Bragança, de Orleans de Bragança. Ou seja, vou embora,
a súmula, porque as cortes portuguesas estavam chamando Dom João VI. Então você fica aqui e depois se monta a saída do problema. E saiu da forma que nós tivemos. E lembra-se que o imperador, aliás, que na época, Dom Pedro, que estava substituindo, enfim, era um interino, convoca os conselheiros da República para discutir uma espécie de Constituição brasileira submetida ao Estado de Portugal. Acordo. Montado, inclusive, por Zé Bonifácio, que conseguiu fazer esse tipo de transição. A mesma coisa aconteceu com a República. Quando, digamos, os restos da conciliação não começaram a se esmiuçar, e isso se deu na queda de Vasconcelos, em 1868, que o imperador, então, escolhe para chefe de gabinete os Saquaremas, assume os conservadores Saquarema contra os liberais de Vasconcelos. Quando há essa mudança, o que a gente teve? Voltaram os liberais que queriam fazer as reformas que haviam sido estabelecidas em relação à Constituição de 24. Vai esse processo, surge o Partido Republicano em 1970, sustenta o federalismo e a República. Ao final, crise militar. Conflito entre o Exército Nacional e a União. A crise militar aparece também, a crise religiosa, a maçonaria, etc. Mas havia um detalhe que é moderno, e não é novo, na visão nossa, que era o conflito das Forças Armadas, do Exército Imperial, com o gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto, porque o Visconde de Ouro Preto tinha suprimido recursos orçamentários do Exército Imperial. E isso que significou o quê? Contingenciou, numa linguagem moderna, os recursos que se destinavam ao Exército. Houve uma reação ao Exército. Marechal Deodoro, no dia 15, resolve derrubar o gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto para obter que o imperador nomeasse o conselheiro Saraiva, que era simpático ao Exército Imperial. E aí, os jovens republicanos, liderados inclusive por Benjamin Constant Bottet de Magalhães, fazem uma intriga enorme, dizendo que o imperador ia descer de Petrópolis no dia 16 para indicar como chefe do gabinete imperial o senador Gaspar da Silveira Martins, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul. Só que havia uma inimizade amorosa entre Hermes e Gaspar. Gaspar era um conquistador e conquistou a namorada do Hermes no Rio Grande do Sul quando Hermes era chefe do Exército Imperial no Sul. E aí surgiu um ódio. Aí o que aconteceu? A queda do gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto virou queda da República. Ou melhor, queda da monarquia. E aí começa a se instalar um costume muito importante. O decreto que torna a República é pré-datado, porque o fato se deu no dia 16, mas botaram no dia 15. Coisa que a gente conhece. E aí começa o processo republicano. Com os republicanos, minoria. Absolutamente minoria. Vamos eleger, de um lado, sustentava o apostolado positivista do Brasil, de Miguel Lemos, que o imperador tinha que otorgar a Constituição republicana. Aliás, que o Marechal Deodoro deveria otorgar a Constituição republicana. De outro lado, os positivistas do Sul, liderados por Júlio de Castilho, querendo uma constituinte. Mas tinha um problema. Vamos fazer uma Assembleia Constituinte sem a capilaridade que tem o Partido Republicano. A capilaridade ainda é do Partido Conservador do Império e do Partido Liberal. Aí eles fazem uma engenharia eleitoral genial, que é o decreto Alvim, o regulamento Alvim para eleições, de forma tal que, eu não vou mostrar, enfim, todos vocês conhecem, que aquilo produziu uma maioria de republicanos, tendo em vista uma disputa entre os conservadores e os liberais. Por quê? Porque botaram 5 votos, ou melhor,
cada província ou cada estado teria o número, o eleitor tinha que votar no número total de representantes do estado nesta Assembleia. Eu não voto, sou conservador, não voto de jeito nenhum em liberal. E não posso votar também, não tenho hábito de votar em outro candidato conservador que não aquele que eu votava. Aí o que ele fez? Votou no candidato conservador e vão pegar essa gurizada aí do Partido Republicano e vão votar nele. Maioria republicana, por essas razões políticas. E aí vem a Constituição Republicana, vem o período da Velha República. Campos Salles bola a chamada política de governadores, já que tinha que ter um mecanismo de governadores fortíssimos. Por quê? Porque a Constituição Republicana de 1891 precisava destruir o Rio de Janeiro, que era o centro nervoso político do Império. E tinha que transferir os poderes para os novos estados, ex-províncias. Aí o que acontece? Vamos tentar mexer nisso. E fizeram. Aí impusou-se o Campos Salles, que havia sido ministro da Justiça do primeiro governo, de Deodoro, faz um movimento para discutir com os governadores, aliás, na época, presidente dos estados. Cria-se um mecanismo importante, extingue-se a Guarda Nacional, criam-se as polícias militares estaduais. E aí os presidentes do Estado tinham dois braços importantes. O controle sobre os vereadores, sobre as câmaras de vereadores, porque em alguns estados a Assembleia Legislativa Estadual tinha o direito de controlar as leis produzidas as leis decorrentes das leis orgânicas municipais. O governador tinha dois braços. De um lado, o braço armado, que era a polícia militar, era a guarda pretoriana do governador, do presidente do Estado, e, de outro lado, você tinha... Você tinha já chegou lá, vou terminar logo. Vou pegar aqui a violência. Pois bem, conciliação. Vem Getúlio. Getúlio começa a destruir a memória dos estados. Eu sou produto, no meu curso ginasial e primário, não se estudava a história dos estados. A história dos estados foi substituída pela História das Américas. Vocês lembram disso? E tinham dois livrinhos que falavam da história do Brasil. Antônio Borges Hermida e Joaquim Silva. Quando entrava no período da Velha República, era uma fotografia do presidente embaixo, principais realizações, início do mandato, término do mandato, acabava. Por quê? Porque tinham que esquecer os estados. E aí continuamos num processo, digamos, ajustável de conciliação. Constituinte, a conciliação na Constituinte foi imensa, no caso específico, gerida pelo doutor Ulisses e por Marco Covas, que era o líder do PMDB na Constituinte, pulamos isso. Câmara e Senado tinham colégios de líderes altamente eficazes, ou seja, você tinha um conjunto de deputados que nós chamávamos de baixo clero, e que para qualquer tipo de movimentação dependia do líder do partido, principalmente para suas reivindicações junto ao governo. Era o líder do partido que conseguia marcar uma audiência desse deputado, eles tinham força. Então, a negociação política que se fazia de conciliação para conseguir resultados negociava com os líderes políticos, os líderes partidários. E os líderes partidários tinham, no mínimo, 80% dos votos da sua bancada. Logo, a gente podia fazer acordo. E fazer acordo de mérito. E quando o acordo de mérito não funcionava, fazíamos acordos procedimentais. Quando vamos votar, que modo vai ser o debate? Vai ser abaixo da linha da cintura? Vai ser acima da linha da cintura? E combinavam tudo. Obedecendo a regra do doutor Ulisses, que em política normal, até a raiva é combinada. E dizia isso. Pois bem, avança-se até que chega um momento crucial. Eu entendo que seja um divisor de águas. Nós tivemos uma disputa do PT com o PSDB
na composição da mesa. O PT não quis fazer acordo com o PSDB para acertar a presidência da mesa. Tiveram candidatos distintos e aparece um candidato do baixo clero, independente, contra os líderes partidários e não apoiado pelos líderes partidários. Primeiro turno, o candidato PSDB fica em terceiro lugar, fica em segundo lugar o candidato do PT, que no caso era Greenhalgh, que já vinha de uma divergência interna do PT, porque ele derrotou Virgílio Guimarães de Minas Gerais, na escolha do candidato a presidente da Câmara, e Severino Cavalcante. Severino, o PSDB, em retaliação ao PT, liderado, no caso, essa hipótese de votos pela deputada Zulaí Cobra, que induz grande parte do PSDB a votar em Severino em retaliação ao PT, para não eleger e não elegeu, elegeu Severino. Nesse momento, o Colégio de Líderes aparece. Por quê? Porque ele não era produto da liderança. E passa a ser ele o intermediário direto com... Surge um bonapartismo com os presidentes. Os presidentes que sucederam gostaram da ideia. E ninguém mais retomou a existência do Colégio de Líderes. Isto se agrava brutalmente quando aumenta enormemente a participação do parlamento no orçamento, com as emendas parlamentares impositivas, no primeiro lugar, depois as emendas dos relatores, as emendas estaduais e bancadas estaduais, e também a emenda das comissões especiais do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Ou seja, ao lado disso, com a proibição da doação das pessoas jurídicas a financiamento das eleições, cria-se o fundo partidário para tentar encontrar uma fórmula, já que estava proibida a participação. Quer dizer, voltamos ao regime militar, porque foram os militares que acabaram com o financiamento da pessoa jurídica. Em 1986 não tinha financiamento da pessoa jurídica, era só a física. E os militares, à época, fizeram isso por causa de São Paulo, porque os industriais de São Paulo começavam a financiar o PMDB. Para evitar o crescimento disso, proibiram a contribuição de pessoas jurídicas, para reduzir o poder que estava surgindo com o PMDB. Não conseguiram, mas tentaram. Pois bem, aí chegamos a um Estado que hoje, com a eleição de Bolsonaro, que foi uma decorrência, inclusive, da criminalização da política, nós introduziu-se no processo político o ódio, que não tinha. O adversário passou a ser inimigo. E emerge o ódio. Um ódio esse que vem sendo que foi alimentado durante o período, veja bem, foi alimentado durante o período do governo Bolsonaro e que foi também teve a colaboração da oposição, porque ela também alimentou o ódio. Ou seja, começou a responder o ódio pelo ódio. Vem aquele combate que o Toffoli enfrentou, seu problema de urna eletrônica, legitimidade, etc., negando a possibilidade da verdade da urna eletrônica, e aquela coisa. Até que chegamos a 8 de janeiro, que era a manifestação do ódio. Ou seja, divergência política gerida pelo ódio. E aí assistimos aquelas cenas todas que feriram a todos nós. A origem disso era exatamente a incapacidade da política de resolver as suas divergências, coisa que deu origem ao crescimento do Supremo Tribunal Federal nas questões políticas. Como a política não tinha mais capacidade de compor os seus conflitos, transferiram esses conflitos para o Supremo Tribunal, que, antes disso, se negava a aceitar. Mas depois começou a intervir naquilo que vocês chamam de ativismo judicial. Eu estou falando que a judicialização da política é uma decorrência dessa situação, da incapacidade da política de resolver os seus problemas. E aí caminhamos para a diplomação do presidente Lula, com aquela bagunça que houve em Brasília, quando ele foi diplomado pelo TSE, já anunciava um problema no futuro,
assume o presidente Lula, o presidente Bolsonaro vai embora, repete mais ou menos o que fez Figueiredo em relação a Sarney, e aí o que tivemos? Chegamos ao 8 de janeiro. E vem aquele quebra-quebra. Agora, a pergunta que a gente... Aí vem a dúvida lá no... Eu pergunto, será que todos aqueles que foram lá queriam fazer a depredação ou a depredação das 3 casas foi algo que ocorreu naquele momento da manifestação? Nós sabemos perfeitamente que tem muita gente que vai para esse tipo de encontro sem saber bem o que é, mas gosta. Teve vários passeatas em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que os sujeitos diziam, olha, o que está fazendo aqui? Não, eu estou gostando, está ótimo isso aqui. Não sabia bem o que era. E é assim. Bom, como é que reage o Poder Judiciário? No caso específico, o Supremo Tribunal Federal. Ele divide toda a problemática para todos, entre aqueles que participaram efetivamente da rua e estavam juntos daquilo, como também aqueles que não foram, ou que não têm prova de terem ido à manifestação popular e ficaram naqueles acampamentos que foram permitidos durante um tempo. Ninguém reagiu àquilo. Pois bem, e aí se divide em caixinhas. Tem procedimentos judiciais de detentores de foro. No caso especial, são alguns deputados federais, e tem uma petição, inclusive, de um outro cabo Gilmar Silva, e tem um outro conjunto que são os não detentores de foro. E desses se divide em caixinhas. Uma caixinha para os financiadores, uma caixinha para os partícipes por instigação, uma caixinha para autores intelectuais executores e uma caixinha para autoridades do Estado responsáveis por omissão. Cada um era um inquérito. O inquérito começava pelo inquérito 449-20, que era dos detentores de foro, até chegar às autoridades do Estado responsáveis por omissão, onde estava o governador do Estado, do Distrito Federal, que é o inquérito 49-23. E aí, o relator de tudo isso, o ministro Alexandre Moraes, estabelece que há uma conexão em tudo isso e atrai a competência para o Supremo Tribunal de todos os inquéritos. Inquéritos esses que são julgados pelo sistema virtual. E se vocês olharem as denúncias, que é mencionada, inclusive, no voto de um dos ministros, a denúncia é repetitiva em todos eles. São nominados individualmente, mas as denúncias são a mesma. E os relatórios são similares, dependendo da caixinha em que forem se encontrar. E aí nós tivemos, no início, e aí o Toff está me perdoar, condenações completamente desarrazoadas. É aquilo que ele referiu de condenar a 20 anos, sei lá quanto, a um personagem A ou B. Num caso concreto que eu examinei, e que está aqui, que é o 1000º46º recebimento de denúncia relativo ao inquérito 49-21. É contra uma cidadã chamada Gilvan. E aí se diz claramente, descreve-se todo o acontecimento, não só do 8 de janeiro, mas descreve o relator, que é, no caso, o ministro Alexandre Moraes, descreve as datas, começando em 30 de outubro, que era o pedido de intervenção militar, que eram manifestações violentas contra a realização da diplomação, que foi no dia 12. Depois nós tivemos no dia 8 de janeiro, toda uma descrição do que aconteceu. E no 9 de janeiro, descreve também que foram presos em flagrante, em frente ao quartel-general, uma série de pessoas que não tinham ido no evento em frente dos Três Poderes, na Praça dos Três Poderes. E depois vem a decisão condenatória. E aí surge um argumento que, no meu ponto de vista, é um argumento retórico, chamando tudo isso de delitos multitudinários. E esses delitos multitudinários, diz o relator, aqueles praticados por um grande número de pessoas
onde o vínculo intersubjetivo é ampliado significativamente, pois um agente exerce a influência sobre o outro a ponto de motivar as ações por imitação ou sugestão, o que é suficiente para a existência de um vínculo subjetivo, ainda que eles não se conheçam. E você não vê em nenhum desses pelo menos neste aqui, e isso se repete nos demais, uma descrição da conduta objetiva feita pelo réu. Aí como é que o réu se defende disso, hein? Estabelecendo que ele faz parte de um conjunto destruidor. Aí diz o Ministério Público: o resultado das eleições fez crescer um momento de protesto e insatisfação, fato que levou centenas de pessoas, entre elas o denunciado, a denunciada, a associarem-se em Brasília em frente ao quartel-general, situado no setor militar, com o objetivo de praticar crime contra o Estado Democrático de Direito e incentivar as Forças Armadas contra os poderes constitucionais, alcançando maiores proporções no início de 23. Será que toda aquela gente queria isso? Aqui foi colocado tudo no mesmo conjunto. Um voto vencido, que, no meu ponto de vista, foi importante, fez referência a tudo isso. A falta de objetividade na descrição da conduta. Justificativa para não fazê-lo, delito multitudinário. Vamos só, para encerrar, vamos lembrar, e eu estou levando tudo no problema, vamos lembrar, ou tentar ver, como é que aconteceu, ou como se comportou a justiça americana no caso de 6 de janeiro de 2021. Teve quase 1.000 acusados. E aí eles dividiram os apoiadores de Trump, membros do Partido Republicano, membros militantes do sistema de extrema-direita, supremacistas brancos e evangélicos pentecostais. Segundo grupo, afirmação, papel fundamental. Quem teve um papel fundamental nisso? Proud Boys, uma milícia de extrema-direita, Autumn Keepers e 3%. E a responsabilização, como é que se deu? Primeiro, a participação do ataque. Quem estava efetivamente dentro do Capitólio? Este é o conjunto, que eram 950 pessoas. 484 delas admitiram a culpa e iniciaram um acordo judicial. 350 foram sentenciados e 200 foram apenas de prisões. O outro conjunto, chamado delitos menores, entraram em local proibido. Responderam, não pela depredação, mas por ter entrado no local proibido. Sentença máxima, 6 meses de prisão. Muitos passaram apenas algumas semanas na cadeia ou também não foram presos. Conspirar, o terceiro conjunto, conspirar para derrubar o governo. Conspiração para sedição. 18 pessoas foram acusadas. Das quase 1.000 do conjunto. Quem foi acusado? 11 pessoas. 11 da milícia extremista Autumn Keepers e 7 membros do Proud Boys. Stuart Rhodes, que é fundador do Autumn Keepers, o Kelly Mengs, líder desta entidade na Flórida, estão respondendo o processo e podem estar sujeitos a uma pena, considerando a tese, de 20 anos de prisão. E John Schaffer, fundador do Autumn Pit, optou por um acordo judicial após receber uma pena de prisão alta. Ataque a policial. Responderam por ataque, pelo crime de ataque a policial, não pela depredação, que não participaram. 280 acusados, 100 enfrentaram, acusações ainda disso, acusações adicionais, uso de armas mortais ou perigosas, atacar policiais. E aí um último, obstruir um procedimento oficial do Congresso. Porque eles estavam, lembra-se que na Constituição americana, no sistema americano que nós tivemos na Constituição de 91, nós tínhamos a confirmação do mandato, que era feito pela Câmara.
Nós, no Brasil, nós tivemos, porque era uma malandragem tremenda, né? Depois, em 46, acabou com isso. Agora, no caso, tem lá ainda, e estava o Pence presidindo a sessão, e o movimento todo de invasão do Congresso era para fazer com que não confirmassem a eleição de Trump, tendo concedido esse troço. Quem eram? 985 invasores que foram identificados. Aquele sujeito, lembra daquele sujeito que tinha com as aspas em cima e tal, que chamavam xamã do Oquenon? Eram 395. Ele, que fez aquela cena toda, que teve lá, etc., ele foi condenado a 3 anos e 5 meses de detenção. Douglas Jensen, primeiro a invadir o Capitólio e de liderar um grupo que perseguiu um policial dentro do prédio. O xamã de Oquenon, das aspas lá, não perseguiu. Recebeu uma pena de 3 anos. Este perseguiu um policial. Recebeu uma pena de 5 anos. E, por fim, o Gerald Ward Yates, que perseguiu um policial, levou uma pena de 3 anos e 10 meses. A Casa de Representantes, a Câmara de Deputados americana, formou uma comissão para examinar isso. A comissão era composta de 7 deputados democratas e 5 republicanos. Em relação a Trump, diz que desempenhou um papel central e nenhum dos acontecimentos do dia teria ocorrido sem ele, passe a participação dele na situação anterior. E o relatório final refere de que Trump incitou a uma insurreição, conspirou contra os Estados Unidos, tentou reverter o resultado da eleição de 2020. E qual foi a recomendação da comissão? Proibição de voltar a ocupar cargos públicos e depois o Departamento de Justiça examinasse se há ou não um processo criminal a ser instaurado. E em relação a quem pagou a insurreição? Em relação ao Op Secret, o comitê do Partido Republicano e a campanha de Trump pagaram mais de 12,6 milhões de dólares financiando. A comissão, em relação a outros personagens, a comissão concluiu: não há evidência nenhuma de que os doadores da campanha eleitoral não conheciam o resultado real do destino do dinheiro. No caso do Brasil, você tem lá aqueles sujeitos que pagaram transporte, etc. E tal. Pagaram transporte para uma manifestação de oposição ao resultado das eleições ou pagaram transporte para uma quebra-ação? Ou eles foram responsáveis, culposamente, por terem que prever? Ou seja, eu tenho muita dificuldade de gerir o 8 de setembro, embora, evidente, o 6 de janeiro, embora, o 8 de janeiro, embora os atos foram terríveis. Agora, a reação é proporcional e real? Ou essa reação também vai agravar a radicalização? Ou não? Nós sabemos, e eu conheço, e perdoa o Toffoli, nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes tem uma capacidade punitiva muito grande. Eu me lembro que, quando ele tomou posse, felizmente o Joaquim estava lá. O Joaquim Falcão, no CNJ. Logo que instalamos o CNJ, fizemos uma reunião. Do lado de cá estava o Flávio Dino, que era secretário executivo do Ministério que eu nomeei lá, do Conselho Nacional de Justiça, o Joaquim, eu e o Alexandre. E a primeira proposta do Alexandre era punir lá uma juíza de São Paulo, que tinha feito não sei o que lá. Eu disse: para um pouquinho, não vamos começar por aí. Aí o Joaquim demonstrou a necessidade de que nós estamos afirmando o Conselho e que a posição punitivista do Conselho tinha que vir depois, se tivesse que vir. Porque a nossa visão era que o Conselho tinha uma função macro, de induzir as situações macro. E a afirmação popular do Conselho, a decisão foi uma sugestão do Joaquim, que era o quê? Examinar o problema do nepotismo. Lembra-se disso? Então vamos tentar resolver o problema do nepotismo, que era uma história complicada.
E aí fizemos aquela coisa do nepotismo, mas não seguimos digamos, a visão punitivista que estava sendo proposta no seu primeiro momento. Ou seja, encerrando, que já está me cobrando aqui com razão, não dá para a gente compreender isoladamente determinadas situações, principalmente políticas, sem avaliar suas consequências. Ou vocês acham que as pessoas que foram condenadas, e teve lá um caso de um rapaz que participou lá do amigo lá de um sujeito que é conhecido meu, que participou lá do evento e foi condenado a 20 anos de cadeia. 17. Foi condenado pela condenação. E vocês agora, nos embargos, vocês vão reduzir, não vão? Pois é. Então, vai começar a reduzir, percebendo, digamos, a radicalização inicial. E isso causa... Mas fica condenado. O problema aí... É claro. Comum, muito comum. A intenção de fazer aquilo tem que ser identificada, sob a pena de nós desprezarmos o conceito de intencionalidade no direito penal. Dolo ou culpa. Dolo eventual. Difícil, claro, numa situação ampla dessa natureza, mas tem que ser. Não pode pretender se afastar dessa concepção, porque o crime é multitudinário, que não tem como você demonstrar a culpa de todo mundo. E joga todo mundo no mesmo barco. Não dá. Eu creio que nós vamos ter consequências políticas disso tudo, porque aumenta a radicalização. Vocês acham que as famílias dessas pessoas que foram condenadas vão ficar satisfeitas com isso e vão atribuir a quem? A recuperação democrática na eleição de 22. Obrigado.